Muito bem, professora Bárbara, seja muito bem-vinda aqui no Jurisprudência e Concursos. É um prazer enorme estar recebendo a professora aqui, viu? Mais uma professora lá do nosso querido Supremo de Belo Horizonte. Estou muito feliz em receber, só estou triste, já contei para eles aqui no ao vivo. Contei que a professora não está conseguindo acompanhar o que está acontecendo aqui. Verdade. A professora está plugada no chat, o chat a professora está olhando, né? Tá acompanhando a lateral do chat, né? Estou acompanhando pelo chat. Então, pode mandar abraços, alô, isso ela está acompanhando. Ela só não está acompanhando aqui a imagem, mas depois ela vai ver, porque vai ficar no vídeo, né? E isso, vou aí fazer a gente posta lá no site, todo mundo vai ver. Minha querida, como eu estou fazendo aqui com todos os meus queridos professores do Momento OAB, eu vou deixar o espaço aberto para você aqui, você se apresenta, faz uma breve apresentação e aí em seguida a professora inicia aí as dicas de direito civil. Lembrando antes da professora, que eu ia esquecer, a professora colocou na timeline dela um sorteio de um módulo de civil lá do Supremo, ok? Isso. Eu vou copiar lá a mensagem, vou colocar aqui na timeline agora, fiquem atentos. E ela vai fazer o sorteio, assim que ela terminar aqui e ela sair do ar, ela vai fazer o sorteio lá. E aí eu revelo para vocês na timeline quem que ganhou. Tá bom, professor? O espaço é seu. Fique muito à vontade, viu? Bem, é um prazer estar aqui com você hoje, tia Tânia, com todos os seus alunos. Eu, como professora aqui do Supremo, sempre acompanhei os outros professores fazendo criticando, ficava morrendo de ciúme, porque todos faziam e eu não fazia. Agora eu estou aqui fazendo com você, é um prazer enorme. Espero que seus alunos gostem, vão vir dicas quentes de civil para a OAB, não só para aqueles que vão fazer a OAB, como para outros também que querem agregar mais conhecimento, que querem agregar mais conteúdo. O seu espaço é aberto, é um espaço politizado, então vem quem quiser agregar conhecimento, esse aqui é o momento, tia. E é um prazer estar aqui, eu agradeço a você e agradeço ao Supremo também. Maravilha, minha querida, o prazer é todo nosso aqui, viu? Fique à vontade para começar aí, tô sabendo que vão ter super dicas aí, vamos começar. Super dicas. Tia Tânia, eu vou fazer assim com seus alunos, aí vê se para você tá tudo ok. Eu vou pegar cada tema de cada dica, falo a dica toda, fecho a dica toda, aí depois que eu fecho eu volto para você me falar se tá tudo ok, se eu posso continuar. Pode ser assim? Pode ser, eu prefiro que você faça assim, pode ir direto, porque eu já combinei com eles que não vai ter perguntas, infelizmente, né? Por causa do problema do tempo. Mas, assim, caso aconteça alguma coisa de travamento, estiver falhando, pode ficar tranquila que eu interrompo você. Senão, você pode mandar bala. Então vamos mandar bala. Eu começo agora as minhas dicas de civil, como ficou confiado para mim, parte geral e responsabilidade civil. Eu começo com um tema que a OAB adora, o examinador da OAB adora, que é morte. O que vocês precisam saber de morte? O nosso ordenamento jurídico, ele nos traz duas espécies de morte, a morte real e a morte presumida. A morte real é aquela morte atestada por médicos na presença de um cadáver. A morte presumida é aquela morte que é decretada quando o indivíduo desaparece do seu domicílio, sendo incerta a sua morte. Nós não temos notícias desse indivíduo. E quando nós falamos de morte presumida, surgem duas espécies de morte presumida. São essas que o examinador da OAB adora. A morte presumida sem decretação de ausência e a morte presumida com decretação de ausência. A morte presumida com decretação de ausência, aquela que está regulada a partir do artigo 22 do Código Civil, essa já caiu no exame da OAB. Então, está pedindo para cair no exame da OAB a morte presumida sem decretação de ausência. É essa que eu trago para vocês hoje com as nossas dicas, com o que o Código Civil regula. O que é a morte presumida sem decretação de ausência? O indivíduo desaparece do seu domicílio, sendo incerta a sua morte, mas a morte, é extremamente provável. Tanto era extremamente provável que o ordenamento jurídico autoriza a decretação da morte presumida sem a submissão ao procedimento de ausência. E quando que o Código Civil permite que eu decrete essa morte presumida? Quando que ele fala que é extremamente provável a morte do indivíduo?
nas hipóteses do artigo 7º do Código Civil. Então, se o indivíduo desaparece do seu domicílio sem deixar notícias, mas ele estava em situação de perigo, e o que é uma situação de perigo? Ele se envolveu numa catástrofe, numa calamidade, num naufrágio, num terremoto que seja, num desabamento. Então, se ele estava em situação de perigo, pode ser decretada a sua morte presumida sem decretação de ausência. Ou então, o indivíduo desapareceu do seu domicílio, sendo incerta a sua morte, mas porque ele foi feito prisioneiro e já tem 2 anos do término da guerra que ele não foi encontrado. Nessas duas situações, eu posso decretar a morte presumida do indivíduo sem decretação de ausência. E qual que é a data provável da morte desse indivíduo? Não sei. É o juiz quem vai fixar a data provável da morte desse indivíduo. E o juiz fixa essa data apenas, cuidado com pegadinha de prova, apenas depois de cessadas todas as buscas e as investigações. Então, caiu na sua prova morte presumida sem decretação de ausência, você vai lembrar de cá, do artigo 7º do Código Civil. Ela é admitida quando for extremamente provável a morte do indivíduo. Por isso que o Código Civil dispensa o procedimento de ausência. Um procedimento longo, demorado, burocrático. Quais são as situações em que era extremamente provável a morte do indivíduo? Nas hipóteses do artigo 7º do Código Civil. Quando o indivíduo se encontrava em situação de perigo, eu dei exemplos para vocês de situação de perigo, desastre, catástrofe, calamidade, terremoto, naufrágio, é assim que cai na sua prova. Ou quando o indivíduo ele foi feito prisioneiro em guerra e já tem 2 anos do término da guerra e ele não foi encontrado. Quem fixa a morte presumida, quem fixa a data da morte presumida sem decretação de ausência? O juiz. Quando? Depois de cessadas todas as investigações, todas as averiguações. Essa é a minha dica acerca de morte. Cuidado, artigo 7º do Código Civil. Fechada a minha dica de morte, eu passo para você com a minha dica de pessoa jurídica. Pessoa jurídica que está pedindo para cair em prova da OAB, porque há muito tempo não cai espécie de pessoa jurídica no exame da OAB. E hoje eu destaco uma pessoa jurídica em especial, que são as nossas fundações. O que você precisa saber das fundações? Primeira regrinha que você precisa saber das fundações. As fundações são pessoas jurídicas de direito privado. Não vão me confundir com as fundações públicas, que vai cair lá na sua prova de direito administrativo. Aqui nós estamos na prova de direito civil falando das fundações privadas. É uma pessoa jurídica de direito privado formada por uma reunião de bens. Reunião de bens destacado do patrimônio do seu instituidor. Professora, a fundação, ela é formada por uma reunião de pessoas? Não, ela é formada por uma reunião de bens destacado do patrimônio do seu instituidor. É a nossa primeira regrinha acerca de fundação. Segunda, a fundação, ela é criada por intermédio de uma escritura pública ou testamento. Escritura pública ou testamento. Segundo, terceira regrinha acerca de fundação. Toda fundação tem necessariamente uma finalidade social, cultural, assistencial, moral ou religiosa. É o nosso artigo 62 do Código Civil. Então, toda fundação tem necessariamente uma finalidade cultural, assistencial, educacional ou religiosa, também moral, tal como previsto na literalidade do Código Civil. Como que o seu examinador pode cobrar? Fundação tem finalidade econômica. Errado. Fundação não tem finalidade econômica. A finalidade dela é social. É a nossa terceira dica. Nossa quarta regrinha acerca de fundação. A fundação, o ato constitutivo de uma fundação é o estatuto social. Professor, ato constitutivo de fundação é contrato social? Não. Ato constitutivo de fundação é um estatuto social.
Onde que esse estatuto social é registrado? É a nossa quinta regrinha. O estatuto social ele é registrado no cartório de registro das pessoas jurídicas. Como que pode cair na sua prova? O estatuto social é registrado na junta comercial. Errado. Ele é registrado no cartório de registro das pessoas jurídicas. Vamos para a próxima. O Ministério Público vela pelo funcionamento das fundações. O Ministério Público tem a função de fiscalizar a atividade das fundações privadas. É o artigo 66 do Código Civil. Qual Ministério Público, professor? O Ministério Público do Estado, onde elas estiverem situadas. Cuidado! Ministério Público do Estado, onde elas estiverem situadas. O Estatuto Social, eu já te disse, que é o ato constitutivo da fundação. Se porventura os membros dessa fundação quiserem alterar o Estatuto Social, depende de deliberação de 2/3 dos seus membros. Deliberação de 2/3 dos seus membros. Mais aprovação do Ministério Público. Então, para alterar o Estatuto Social, deliberação de 2/3 dos seus membros, mais aprovação do Ministério Público. Não é ele que vela pelo funcionamento das fundações, olha ele aqui fiscalizando ela através da alteração do Estatuto Social. E digo mais para vocês, se a fundação ela é formada por uma reunião de bens, uma vez extinta a fundação, o que acontece com esses bens? Dispõe o nosso artigo 69 do Código Civil que esses bens serão destinados a outra fundação, com atribuições iguais ou atribuições semelhantes. Só que o artigo 69 não para aí. O seu examinador para, mas se ele parar aí, ele está errado. Porque o artigo 69 fala: extinta a fundação, os seus bens serão destinados a outra fundação com atribuições iguais ou atribuições semelhantes, salvo se o instituidor daquela fundação não previu outra destinação para esses bens. Então, se o instituidor da fundação previu outra destinação para esses bens, eles não serão destinados para outra fundação com atribuições iguais ou atribuições semelhantes. Cuidado com pegadinha de prova, artigo 69 do Código Civil. Essas são as regras acerca da fundação. Se cair na sua prova fundação, eu garanto que está aqui. Todas elas reguladas a partir do artigo 62 do Código Civil. Então, cuidado com a fundação. E cuidado, ela não tem finalidade econômica. A finalidade dela necessariamente é social. Fechar? Fecho com vocês a minha dica de pessoa jurídica. Para entrar num tema que examinador da OAB também adora. É OAB sim ou OAB não, cai esse tema. Validade do negócio jurídico. Eu quero dizer para você que nos termos do artigo 104 do Código Civil, ele vai nos dizer quais são os requisitos que têm que estar presentes para que o negócio jurídico seja válido. Quais requisitos são esses? Literalidade do Código Civil. Primeiro, agente capaz. Segundo, objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Terceiro, forma prescrita ou não defesa em lei. Só que nós temos um quarto requisito de validade do negócio jurídico que não está dentro do Código Civil, mas vai cair na sua prova. É a manifestação de vontade. Coloca aí de lapisinho no seu código, inciso 4º, manifestação de vontade. A manifestação de vontade tem que ser livre. A manifestação de vontade tem que ser consciente. Esse é o requisito de validade do negócio jurídico. Eu digo para vocês que se o negócio jurídico não preencher esses requisitos de validade do artigo 104, o negócio jurídico ele é inválido. Só que nós temos duas espécies de invalidade dentro do ordenamento jurídico. Tia Tânia, tá dando para acompanhar ou tá muito rápido?
Ah, eu falei, tava comentando aqui com a Marcela, que a Marcela, ela acompanha direto aqui, a Marcela é do Recife, né? E daí ela também comentou, eu falei assim que a professora é uma séria candidata para ser, que por enquanto aqui quem vem aqui, não sei se a professora conhece, é o professor Rogério Neiva, que dá aula de direito do trabalho. Ele também é assim, pá, eu falei, tava brincando com ela que a professora é a versão feminina do Rogério Neiva. Mas pode ir tranquilo, tá dando perfeitamente pra acompanhar. A professora fala rápido, mas é bom que assim vocês vão pegar mais dicas, né? Depois é só voltar no vídeo e recuperar as dicas aí. Pode ficar tranquila. Assim a gente pega mais dicas, Chatana. Mas eu até perguntei, porque aqui em Belo Horizonte eu sou chamada de metralhadora de informação, sabe, Chatana? Ah, mas, então, mas tá justo aí o apelido. Mas pode continuar. Ô, Chatana, eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar. Não, pode ficar tranquila que não tá prejudicando não aqui o andamento da explanação. Pode ir tranquila. Então tá. Então, voltando nos requisitos de validade do negócio jurídico, faltando os requisitos de validade do negócio jurídico, ele é inválido. Só que nós temos duas espécies de invalidade dentro do nosso direito civil. A invalidade do tipo nulidade e a invalidade do tipo anulabilidade. Então, ou o negócio jurídico é inválido porque ele é nulo, ou o negócio jurídico ele é inválido porque ele é anulável. Professora, quando que eu sei que o negócio jurídico é nulo ou o negócio jurídico é anulável? É o legislador quem vai nos dizer. Por isso, a importância de nós termos o conhecimento amplo do Código Civil. Só que eu posso adiantar para você que se o seu examinador da OAB cobrar, eu sei que ele vai cobrar esses dispositivos. Eu adianto para você que o negócio jurídico ele será nulo nas hipóteses do artigo 166 do Código Civil, que é o artigo 166 do Código Civil. E o negócio jurídico será anulável nas hipóteses do artigo 171 do Código Civil. 171 do Código Civil. Aqueles que gostam de anotar, está na hora de você fazer um feixe dentro no seu caderno e dividir em duas partes, para que vocês possam fazer a diferença, traçar as distinções entre negócio jurídico nulo e negócio jurídico anulável. Vamos lá? O artigo 166, por exemplo, do Código Civil, vai nos dizer assim, olha, o negócio jurídico praticado por um absolutamente incapaz, ele é nulo. É o artigo 166, inciso 1 do Código Civil. Ao passo que o Código Civil vai nos dizer que o negócio jurídico praticado por um relativamente incapaz, ele é um negócio jurídico anulável. Isso foi o legislador quem nos disse, no artigo 171, inciso 1º do Código Civil. Aí, eu digo para vocês que se o legislador do Código Civil proibir a prática de determinado ato, mas não falou se ele é nulo, não falou se ele é anulável, o que você vai colocar? Ele é nulo ou ele é anulável? Ele necessariamente será nulo. Então, se o Código Civil falou que o negócio é proibida, fica melhor assim, a prática de determinado ato, mas não falou se ele é nulo nem anulável, ele necessariamente será nulo. É o artigo 166, inciso 7º do Código Civil. Ele fala assim, é nulo o negócio jurídico quando o legislador proibir a sua prática sem combinar sanção. Que sanção é essa? A sanção de nulidade ou a sanção de anulabilidade. O legislador ficou caladinho, não falou nada não, ele necessariamente será nulo. Querem ver um exemplo que está ótimo para cair em prova? Artigo 426 do Código Civil. 426 do Código Civil. Ele vai nos dizer assim, olha, é vedado contrato de herança de pessoa viva. Eu não posso pactuar num contrato herança de pessoa viva. É o que a gente chama de pacta corvina. O legislador falou se é nulo ou anulável? Não. Mas a resposta da sua prova está no artigo 166, inciso 7º do Código Civil. Ele será nulo. Perfeito? Vamos fazer agora as distinções entre nulo e anulável?
Pessoal, olha o nome. O negócio jurídico, ele é nulo. Se o negócio jurídico é nulo, significa que é uma invalidade muito grave. Se é uma invalidade muito grave, quem é que pode arguir? Ora, professor, se é uma invalidade grave, pode ser arguída pelo juiz de ofício, pode ser arguída pelo Ministério Público, como pode ser arguída por qualquer interessado. Onde que está isso? Artigo 168 do Código Civil. É só você raciocinar. Se a invalidade é mais grave, todo mundo aqui pode aparecer para arguir a nulidade. E eu te pergunto, se essa invalidade é mais grave, eu vou me submeter a algum prazo, seja de natureza prescricional, seja de natureza decadencial, para declarar essa nulidade? Não. A ação declaratória de nulidade, que é a ação cabível para você declarar a nulidade de um negócio jurídico, ela não se submete a um prazo prescricional nem decadencial. Guarda isso. Ela não se submete a prazo prescricional nem decadencial. Sabe como é que pode cair na sua prova? Negócio jurídico nulo não convalesce pelo decurso do tempo. E aí, você marca certo ou errado? Está perfeitamente certo. O examinador só trocou as palavras. É o artigo 169 do Código Civil. E eu vou mais com vocês. Se a nulidade traz uma invalidade mais grave, eu te pergunto, admitir-se-á a ratificação ou a confirmação? Quer ver um exemplo? Acompanha aqui comigo. Negócio jurídico foi praticado por um absolutamente incapaz, sem a presença do seu representante. Negócio jurídico nulo. Pode vir o representante falar assim depois, não, eu vou ratificar, eu vou confirmar esse negócio jurídico. Pode? Não, é uma invalidade muito grave. Como é uma invalidade muito grave, não se admite ratificação nem confirmação. Cuidado com pegadinha de prova. É o artigo 169 do Código Civil. Ótimo. Já vimos então que o negócio jurídico nulo é uma invalidade mais grave, que ela, por ser uma invalidade mais grave, ela não se submete a prazo prescricional nem a prazo decadencial, que o juiz pode arguir de ofício, Ministério Público ou qualquer interessado. E nós vimos, por último, que não admite ratificação nem confirmação. Ótimo. E se o negócio jurídico ele é anulável? Se o negócio jurídico é anulável, olha o nome dele, ele é anulável, ele é passível de anulação. Essa invalidade é muito grave? Não! A invalidade aqui ela é menos grave. Por ser uma invalidade menos grave, quem é que pode arguir? Só o interessado, mais ninguém. Juiz aqui não entra de ofício, Ministério Público aqui não intervém não, só o interessado. É o artigo 177 do Código Civil. 177 do Código Civil. E eu te pergunto, a ação anulatória é aquela cabível para você pleitear a anulação do negócio jurídico. A anulação. A ação anulatória, ela vai se submeter a algum prazo? Vai. Ela vai, porque como aqui interessa só as partes dessa anulabilidade, ela vai se submeter a um prazo. A que prazo, professora? Prescricional ou decadencial? A um prazo de natureza decadencial. Decadencial é o nosso artigo 178 e 178 e 179 do Código Civil. 178, 179 do Código Civil. Lê antes da prova. Os 178 e 179 do Código Civil são prazos de natureza decadencial para se pleitear a anulação do negócio jurídico. Cai muito em prova. Cai muito em prova. Então, lê esses dispositivos. Então, se cair na sua prova, negócio jurídico anulável, ele convalesce pelo decurso do tempo. E aí, você marca certo ou errado? Certo? Sapeca certo na sua prova. Se eu falei que para anular eu me submeto a um prazo de natureza decadencial, significa sim que o tempo
vai transformar um negócio jurídico anulável em um negócio jurídico válido. Que tempo que é esse? O prazo decadencial. Se o interessado não quis anular dentro do prazo decadencial, o negócio jurídico se tornou válido. E por fim, se essa invalidade aqui da anulabilidade, ela é menos grave, eu te pergunto, admite ratificação / confirmação como forma de se manter o negócio jurídico? Admite. Aqui admite. É o artigo 172 a 176 do Código Civil. Então, admite ratificação / confirmação como forma de se manter o negócio jurídico. Então, eu te pergunto, negócio jurídico foi praticado por um relativamente incapaz, sem a presença do seu assistente. Epa! Negócio jurídico anulável. Artigo 171, inciso 1º do Código Civil. Se o assistente vier posteriormente e falar assim, olha, tudo bem, o meu relativamente incapaz praticou esse negócio jurídico sem mim, mas eu estou aqui ratificando, confirmando esse negócio jurídico. Pode ou não pode? Perfeitamente que pode, porque a anulabilidade ela é posta no interesse privado das partes, por isso que é só o interessado que pode arguir. Então guarda, artigo 172 ao artigo 176 do Código Civil. Fechado? Fecho com vocês esse panorama geral de nulidade e anulabilidade. Cai muito em prova para dizer para você que todos os vícios ou defeitos do negócio jurídico são hipóteses de anulabilidade. Todos os vícios ou defeitos do negócio jurídico são hipóteses de anulabilidade. Quais são os vícios ou defeitos do negócio jurídico que nós temos? Rapidinho para vocês, a partir do artigo 138 do Código Civil. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores. Diante de qualquer um desses vícios ou defeitos do negócio jurídico, ele será anulável. Qual que é o prazo para pleitear a anulação? Artigo 178 do Código Civil, que vocês prometeram para mim, que vão fazer a leitura antes da prova. Fechado? Fecho com vocês a minha dica de negócio jurídico. Para entrar com você agora na minha dica de responsabilidade civil. Dentro de responsabilidade civil, eu preciso fazer a distinção com vocês, porque também tem uma alta incidência em exame da OAB, a distinção entre responsabilidade pelo fato da coisa, responsabilidade pelo fato do animal e responsabilidade civil indireta. Vamos para a primeira? Responsabilidade pelo fato da coisa. A responsabilidade pelo fato da coisa, ela está regulada no artigo 937 e 938 do Código Civil. Vamos repetir? 937 e 938 do Código Civil. O que é essa espécie de responsabilidade? Primeira, que eu vou tratar com vocês no 937. Se porventura de você está diante de um prédio, esse prédio não está sendo dada a devida manutenção nele. Esse prédio está pendente de reparos e por isso solta uma pastilha desse prédio e cai na sua cabeça que está andando na calçada. E aí, de quem que é a responsabilidade? O Código Civil nos responde que no caso de danos causados por prédios em ruína, a responsabilidade é do proprietário do prédio. A responsabilidade é do proprietário do prédio. Artigo 937 do Código Civil. Então, sabe como que pode cair na sua prova? A responsabilidade é do construtor ou do incorporador. Certa resposta, pode marcar sem medo. Caiu o proprietário, é a literalidade do Código Civil. Você vai na literalidade do Código Civil. Mas se porventura não tiver proprietário, mas tiver construtor, incorporador, a sua resposta também vai estar correta. Então, é a primeira responsabilidade pelo fato da coisa, artigo 937 do Código Civil.
Responsabilidade pelo fato da coisa, no artigo 938 do Código Civil. Essa já foi tema da OAB. Ele nos diz assim, olha, se você estiver numa festa, eu começo com um exemplo, numa festa, tá lá, pega o seu copo de uísque ou da bebida que você estiver bebendo, coloca do lado ali na marquise da janela. Se porventura você ali distraído, conversando, derruba aquele copo e cai lá embaixo, na cabeça de alguém que está andando lá na calçada. E aí? De quem que é a responsabilidade? O Código Civil nos responde. E a responsabilidade, ela é do habitante do imóvel. Habitante do imóvel. Não necessariamente a responsabilidade será do seu convidado, não. A responsabilidade será do habitante do imóvel. Tá vendo como é que pode cair na sua prova? Que a responsabilidade será do comodatário. Ou então será do locatário, ou será do proprietário, é daquele que está habitando o imóvel. Se for o proprietário, certa resposta. Se for o locatário, certa resposta. Se for comodatário, certa resposta. Então, recapitula aqui comigo. Responsabilidade pelo fato da coisa por coisas caídas ou lançadas ao chão. É assim que está no Código Civil. Por coisas caídas ou lançadas ao chão. Artigo 938 do Código Civil. De quem que é a responsabilidade? Do habitante do imóvel. E a responsabilidade, por fim, pelo fato do animal. Se você tem um cachorro, está passeando com o seu cachorro, ele vai lá, viu uma pessoa, não gostou da pessoa, avançou em cima da pessoa, causou um dano a essa pessoa. De quem que é a responsabilidade? Do proprietário do animal. A responsabilidade será do proprietário do animal, ou do seu detentor, ou do seu detentor. Então, você pagou alguém para andar com o seu cachorro, na hora que essa pessoa andando com o seu cachorro causou danos a um terceiro, a responsabilidade será do proprietário do animal junto com o detentor do animal. Então, cuidado, proprietário do animal e o seu detentor. O animal estava sendo conduzido por você, que é o proprietário dele, esquece o detentor. A responsabilidade será unicamente sua, que é o proprietário do animal. Essa é a nossa responsabilidade pelo fato do animal, prevista no artigo 936 do Código Civil. Então, vimos a responsabilidade pelo fato da coisa, vimos a responsabilidade pelo fato do animal e eu encerro para dizer para vocês a responsabilidade civil indireta. Tudo bem, tia Tânia? Bem, você está encerrando? Não, deixa eu falar a responsabilidade civil indireta. Se ainda tiver um tempinho, eu taco mais dica. Então, eu tô preocupada com o horário, mas vamos ter... Nós temos, tia Tânia? Nós já passamos, mas pode finalizar o que você tinha programado. Então tá, eu finalizo com responsabilidade civil indireta, porque é muito importante, tia. Não, vamos lá, com certeza. Então tá, a responsabilidade civil indireta, ela funciona da seguinte forma. A regra, pessoal, é que cada um responda pelos danos a que deu causa. Então, eu respondo pelos danos que eu causei. Eu não respondo pelos danos que a minha irmã causou, pelos danos que a minha vizinha causou, pelos danos que meu namorado, meu noivo ou meu marido causou. Isso é a nossa responsabilidade civil direta. Eu respondo pelos danos que eu causei. Só que existem algumas pessoas previstas dentro do Código Civil, no artigo 932, no rol taxativo do artigo 932, que vão responder por danos que elas não deram causa. Elas não deram causa a esse dano, mas elas vão responder por eles. Por isso que é responsabilidade civil indireta. Mas alguém pergunta, professora, se elas não deram causa ao dano, por que elas vão responder por esses danos? O legislador falou assim, olha, vocês eleitos no rol taxativo do artigo 932 não deram causa direta ao dano, mas vocês deram causa indireta ao dano. E como que vocês deram causa indireta ao dano? Vocês não exerceram o seu dever de fiscalização
de vigilância. Guarda isso. A responsabilidade civil indireta, ela vem porque essas pessoas eleitas no rol taxativo do artigo 932 não exerceram a devida fiscalização, a devida vigilância. Querem ver? Os pais respondem pelos danos causados por seus filhos menores. O tutor e o curador respondem pelos danos causados pelo tutelado e curatelado. Está tudo na literalidade do Código Civil. O empregador responde pelos danos causados por seus empregados. O legislador do Código Civil olha para o empregador, para o tutor e para o curador e para o pai e fala assim, olha, se o empregado, tutelado e curatelado e o filho menor está causando dano, é porque você não exerceu a devida fiscalização. E eu falo para vocês, que tipo que é a responsabilidade civil dos pais, do tutor e do curador e do empregador, que ela é indireta, você já vai sapecar na sua prova como assertiva, certa. Também pode vir indireta ou por fato de terceiro, certa resposta também. Só que ela, além de ser indireta, ela é do tipo objetiva. Então, o pai, tutor e curador e empregador respondem objetivamente pelos danos causados pelas pessoas que eles deviam ter exercido a fiscalização. E mais, para a gente encerrar, aquele que paga, ou seja, eles estão respondendo por danos que eles não deram causa direta. O legislador sabe disso e fala assim, olha pai, tutor, curador, empregador, vocês vão ter que pagar a vítima, vão. Mas eu sei que você não causou o dano direto. Por tal situação, você que paga tem ação de regresso em face do verdadeiro causador do dano. Então, quer dizer que se o empregador responde pelos danos causados por seus empregados, ele vai ter depois ação de regresso em face do empregado? Vai ter ação de regresso em face do empregado. É o artigo 934 do Código Civil. Só que cuidado com pegadinha de prova. Tem um que não vai poder exercer ação de regresso. Quem que é esse? Se aquele que pagou por danos causados por descendente seu, então se aquele que paga por danos causados por descendente seu, esse não exerce ação de regresso. É a nossa ressalva do artigo 934 do Código Civil. Então, o pai que paga o dano causado por seu filho menor vai poder exercer ação de regresso? Não, porque ele é descendente seu. Seja absoluta, seja relativamente incapaz. Cuidado! 932, responsabilidade civil indireta. 932, 933 e 934 do Código Civil. Fechei, tia Tânia. Opa! Maravilha! Deixa eu colocar aqui. Só elogios aí na timeline. Já retuitei tudo aí para depois você conseguir acompanhar. Olha, professor Bruno, tire meu chapéu, viu? O Bruno falou assim, não, você tem que conhecer a Bárbara. Eu falei, mas é pra onde, né? Manda ela pra cá pra nós, né? Olha, que uma surpresa agradabilíssima, viu, minha querida? Olha, nasceu pra isso mesmo, parabéns. Olha, não, eu quero perguntar uma coisa, pra falar, aonde que você vai estar na revisão de véspera? Então, tia Tânia, no sábado eu vou estar dando revisão para a OAB também de Direito Civil no curso Fórum do Rio de Janeiro, vai ser o Revisando a OAB, também está aberto online, nós vamos ter presencial e vamos ter online. Venho para cá de tarde para o Supremo para fechar o hora H do Supremo, do @SupremoBH. Tá
tá? Muitos alunos estão cadastrando na @SupremoBH. Não percam essa oportunidade. O Supremo, ele fechou com os principais professores da OAB para que vocês possam ter uma revisão de todas as matérias, com dicas de todas as matérias. É aberto, é gratuito, nos assistam online. O presencial já está esgotado, tia Tânia. E no online nós já estamos com mais de 400 cadastrados. Então seja parte, faça parte dessa nossa equipe aqui, para que você possa ter sucesso no exame da OAB. Minha querida, olha, foi um prazer mesmo receber você aqui, viu? O prazer foi todo meu, tia. Já vai sair intimada aqui também sobre condução coercitiva. Eu não prometi ainda, porque eu não sei se eu vou conseguir fazer, né? Não depende só de mim. Um momento OAB aí, segunda fase, mas se tiver, com certeza já está aí devidamente intimada, viu? Obrigada, tia Tânia, eu venho com o maior prazer. Prometo que eu vou vir mais lenta, tá, tia? Tá bom, então. Ô, tia Tânia, só aproveitar a oportunidade que você está aqui aberto para mim, eu queria muito agradecer tanto ao Supremo Concursos, quanto ao Bruno, quanto ao Fred e a Bianca, que me deram a oportunidade de estar lecionando aqui no Supremo, que é um lugar maravilhoso de estar, tia Tânia. É uma equipe muito fantástica. Você conhece, né, tia Tânia? Você tem acesso aos nossos professores direto fazendo a TwitchCam. Então eu agradeço muito a eles, assim, ao vivo e aberto. Porque se eu tô aqui hoje, é por conta deles. Obrigada, tia. Um beijão, viu? Um beijão pra todo mundo aí do Supremo, equipe fantástica aí. E com certeza essa é a primeira de muitas, viu? Um grande beijo pra você. E muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Vou fechar o sorteio no Twitter, tá, Isso, tia? o pessoal já retweetou bastante aí. Depois você manda pra mim aqui o vencedor que eu retuito aqui. Então tá bom. Obrigada, tia Tânia. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.